Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Religião e migração. Qual a situação dos refugiados sírios em Belo Horizonte? No programa de hoje eu converso com Jorge Rateb Massis, sacerdote católico responsável pela Igreja Sagrado Coração de Jesus em Belo Horizonte. Ele está à frente do projeto de acolhida aos refugiados sírios na cidade. Seja bem-vindo, Padre Jorge, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, o prazer é meu. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. Padre Jorge, o seu trabalho é como sacerdote da Igreja de Rito Siríaco Católico. Você poderia primeiro nos explicar, né, o que é o Rito Siríaco Católico e sobre a sua presença, né, presença da Igreja aqui em Belo Horizonte? A Igreja Siríaca Católica é uma igreja apostólica fundada pelo São Pedro da Antioquia. Então, desde o primeiro século, do início do cristianismo, existe essa igreja. O capital espiritual dela é Antioquia, famosa, onde os cristãos pela primeira vez ganharam esse título. É igreja presente no mundo inteiro, nascida no Oriente e hoje espalhada do mundo inteiro. E nós temos a Igreja Sagrado Coração de Jesus como os imigrantes siríacos que vieram do Oriente. E lá está presente no capital mineira desde 1925. Sim, você é o quinto... Sou quinto padre na frente dessa comunidade e essa missão. Sim, sim. E veio da Síria para o Brasil há quanto tempo? Eu completei 13 anos aqui. 13 anos no Brasil. Bem, o seu trabalho é bastante reconhecido já na cidade pela acolhida, né, dos refugiados sírios nesse momento, não? Eu quero corrigir, porque a acolhida não foi feita por mim, né? Sim. Pelo Arquidiocese de Belo Horizonte, Entendo. né? É um projeto realmente, porque no início do conflito, antes que considerada uma guerra quase mundial, lá na minha terra natal da Síria, desde 2012, o Dom Valmor, ele lançou campanha Juntos pela Síria. E era uma campanha fraterna para ajudar os cristãos que estão lá na Síria, especialmente a Arquidiocese de Homs, que tinha um relacionamento entre os dois bispos. Também a cidade de Belo Horizonte e a cidade de Homs são cidades irmãs. A maioria dos imigrantes também sírios, eles pertencem naquela região, daquele estado de Homs. Então, começou 2012, eu fui lá 2 vezes, levando uma ajuda humanitária, e foi muito bom. Em 2014, a guerra chegou para cá, então, na pessoa dos refugiados, e desde o primeiro refugiado, Dom Valmor e Arquidiocese de Belo Horizonte, eles mostraram o bem-vindo, né? Essa acolhida e ajuda, e graças a Deus nós estamos continuando até o momento presente. Agora, Padre Jorge, nos ajude a entender esse conflito. Pela mídia a gente não consegue ter uma dimensão, né, do que acontece, e vem muita coisa deturpada, né? Nós conversamos antes. Você pode explicar questões que a gente no dia a dia aqui não acompanha. O que está acontecendo na Síria? Realmente, o conflito, a guerra, não podemos falar de um ramo só, porque a Síria é o coração do mundo antigo. Então, o corredor entre os espaços importantes, né? Pela economia, você vai falar o caminho que passa o gás da Arábia para a Europa, para ser livres da Rússia, porque a Rússia que ela alimenta a Europa com a energia de gás e outras coisas. Pela importância também de localização entre Irã e o Mediterrâneo, que é a janela do Oriente Médio para o mundo, o Estado de Israel, que também está ocupando o espaço e está totalmente numa guerra como todos os países, não tem relacionamento diplomático, não tem convivência, e sempre está num estado de guerra entre Palestina e Israel, 2 estados.
E essa conversa da paz demorada também com o Estado de Israel e também outras coisas que estão mudando do mundo. A energia, o Iraque que foi destruído em nome de uma guerra contra as armas químicas que não acharam, me pediram desculpa, os Estados Unidos e os outros países que participaram. Então, hoje, a guerra da Síria, eu não posso resumir de duas coisas, mas a guerra da Síria pode falar guerra da economia, guerra contra da civilização, porque sumiu na Síria 28 museus com peças de cerca entre 4 a 8 mil anos de história. Essa guerra devolver a Síria 100 anos para trás, porque é uma guerra, eu compreendo uma guerra, mas bombas dentro das faculdades, por quê? Hospitais também. Hospitais, no meio dos... até guarderia de criança. Agora, é aqueles títulos internacionais que servem para qualquer desculpa, movimento internacional, direitos humanos, ditador, democracia. Nós, como hoje a gente precisa um dicionário explica para nós o que significa essas palavras, grandes palavras, né? Eu acho um dicionário não cabia o significado de uma palavra. Direitos humanos, o que é o direito humano? Guerra, arma, crianças, mulheres, porque na Síria uma guerra levou essa importância da mídia internacional e tantos vídeos espalhados, corretos, manipulados, que muitas vezes eles tocam na verdade, mas a maioria das vezes uma gravação, não sei em qual estúdio, pode ser um estúdio aqui no Brasil espalhando. Como um sírio sabe o sotaque, sabe o costume de roupa, sabe o território, né? A gente tem como separar o que é verdade e o que é mentira. Então, muitas coisas dessa guerra, não sei como que a gente pode falar, mas é uma palavra que resume tudo, uma guerra injusta. Sim. E graças a Deus, hoje as notícias estão melhorando a situação lá. E se Deus quiser, o mundo vai entrar num horizonte claro sobre aquele que está ocorrendo lá. Mas a certeza que nós temos, 92 nacionalidades estão, entre aspas, em nome de jihadista lá na Síria. 92 nacionalidades. Então, podemos hoje falando a terceira guerra mundial que está acontecendo lá na Síria. Ali na Síria. A questão religiosa, como é que ela se torna presente nesse conflito? A terra natal viveu até 26 anos da minha idade lá na Síria. Nunca não souberam a diferença. Aquele que eu até fico admirado quando eles falam isso. Nunca senti que eu sou uma terceira fila da cidadania lá. As igrejas sempre têm um lado uma mesquita, pelas escolas do governo muçulmano, cristão, xiita, sunita, durzista, todo mundo está estudando juntos. Pela Síria, o seu valor de cidadão. Nós, um país laico, a religião nunca entrou na civilização, pelo menos da minha igreja siríaca, nós teve dentro do governo 3 ministros, né? O ministro da Defesa da Síria é um cristão ortodoxo. Ministro da Defesa, não é ministro que não tem atividade importante, né? Sim. Síria nunca veio assim, Islã da Síria, religião na Síria, tanto faz, religião, pacífico. É um país pequeno, Síria. Síria é 20 milhões de habitantes. Eu, na minha paróquia, uma vez usei uma palavra, o maior pouquinho do bairro Santa Teresa. Todo mundo deram um sorriso, né? 20 milhões de habitantes, vivendo numa harmonia. Um bom cidadão, ele merece todo o apoio do povo e pode chegar em qualquer, ocupando um espaço que ele merece, Sim. seja ministro, seja qualquer outros espaços. Nós, como igreja, estamos na liderança da sociedade
As faculdades, a maioria dos professores, doutores, são os cristãos. Eu tenho um colega, o padre Michel Noman, ele é o doutor das idiomas. Por exemplo, lá para fazer literatura árabe, obrigatoriamente você estuda o aramaico. Na Síria, o único instituto que ensina o aramaico, que é o idioma do Senhor Jesus Cristo, na Síria. Até o famoso Mel Gibson, quando ele fez a produção do filme, ele levou alguns artistas e foram lá, estudaram lá esse idioma para aproximar a realidade. Entendo. Padre Jorge, então apresentado esse contexto não, da Síria, eu vou chamar um intervalo, mas no segundo bloco gostaria de falar sobre então essa situação que é consequência não, desse conflito e a situação dos refugiados, e particularmente aqui em Belo Horizonte. Okay. Vamos fazer um breve intervalo no Religar e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o padre George Rateb Massis. Ele é responsável, acompanha aqui em Belo Horizonte o projeto de acolhida dos refugiados sírios, um projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, com a sua correção, como daquele outro no primeiro bloco, né? Padre George, como tem sido o acompanhamento dos refugiados, né? Como tem sido a situação do refugiado de modo geral? Depois a gente fala aqui em Belo Horizonte. Realmente, primeiro, é uma vocação muito especial. Eu não sou preparado para isso e não escolhi essa missão. Essa missão chegou para nós. Mas, graças a Deus, né, a gente está na frente com a ajuda de... Todo mundo está ajudando. Paroquianos, católicos, brasileiros, cristãos, bispo, arcebispo, todo mundo está envolvido nesse projeto. Esse problema, conflito, guerra da Síria espalhou ao mundo inteiro. Nós vieram muitas imagens boas e sujas de acolhimento na Europa, o caminho de lama, famoso, os barcos de borracha, o Mediterrâneo que virou o maior cemitério do mundo, o Papa Francisco com a viagem para Grécia, para acolher, chamando a atenção das famílias para acolher, levou até no palácio dele alguns para viver. Então, nós estamos dentro desse mundo, estendendo uma mão para ajuda desses refugiados que estão chegando no Brasil. Por que Brasil? O Brasil é o único país do mundo que deu visto. Refugiado chega no Brasil, não chega nadando com roupas molhadas do mar e não cai num parachute. Ele entra pela porta internacional, que seja o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto do Rio de Janeiro. Com visto, dentro da Constituição brasileira, pela situação também da Síria, ele tem o direito de pedir o refúgio humano. Aí ganha uma vergonha de falar, um papel que não mostra nenhuma dignidade humana, um papel estreito, que é onde tem uma foto dele e tem um número, como se fosse um produto do supermercado. Eu mesmo senti muito machucado com isso. E um papel que lhe dá um direito para tirar o CPF e tirar o carteira de trabalho. Isso tudo que o Brasil oferece. Esse refugiado, ele paga o visto, ele paga a passagem aérea, ele paga os impostos do aeroporto no território brasileiro e internacional, e ele chega aqui, paga tudo também para tirar esses documentos, que muitas vezes não tem equipe que pode entender com o próprio idioma. O padre sempre está presente como intérprete para começar, para iniciativa, para facilitar. E graças a Deus sempre nós estamos presentes para mostrar, para ajudar. Sim. Agora, podemos resumir só essa fala. A política brasileira como os refugiados é bem-vindo se vira. Isso como padre já tem 3 anos como refugiados.
Tem nada. Refugiado não é comparado com a Europa, não tem um lugar para ele morar, não tem ajuda em peças de dinheiro, como que está acontecendo na Alemanha, na França, em outros lugares, e não tem uma escola específica para ele seja preparado aqui. Então, está vendo refugiado? Sim. Tirar o protocolo? Sim. Criaram agora um CONARE para eles acompanhar, tá bem, mas gente, para ser justo, o tempo que o Brasil está passando, realmente um tempo nacional não é agradável. Então, chegou o problema dos refugiados, não sei, na fila, na última fila. Não são preocupados com isso, mas como eu devo dar uma resposta, isso que aconteceu comigo. E espero, no futuro breve, mudar um pouquinho a atenção do país, pelo nome do Brasil, um país acolhedor, não é novidade, né? O mundo mudou bastante. Nós, como Arquidiocese de Belo Horizonte, em meu nome, não tem lei no Brasil até para alugar um apartamento de um refugiado. Tudo sobre o meu nome. E meu nome tem 32 contratos de aluguel. Falando de direito, é errado. Mas vou fazer o quê? Nós temos que arrumar. Imobiliária precisa fiador. Refugiado não conhece ninguém. Conhece um Padre Jorge. Aí o Padre Jorge vai assinar. Pronto. Assinatura válida? Claro que válida, né? Mas estou falando até para arrumar um emprego. Depois de emprego nessa situação do Brasil, nessa crise, 11 milhões de desempregados, é um desafio maior também para nós. Qual é o perfil do refugiado? Quem é que está vindo? Que está vendo 99 daqueles que estão comigo tem curso superior, completo ou incompleto. No início eram os jovens, último ano, 2015, 2016, começou a chegar as famílias inteiras, que não era nosso projeto, mas como que a gente fala, já tem mandado pedido e a gente não pode recusar. Então, nós começaram com isso. Era mais fácil porque eles vivem com repúblicas e a gente dá uma atenção pelo alimentos, pelas coisas, aí facilita um pouquinho. Com famílias, a dificuldade mais, porque às vezes uma pessoa da família está trabalhando e 4 são criança, o outro, uma mulher grávida. Nasceram aqui 4, não é refugiados, brasileiros. Já são brasileiros. Né? São brasileiros agora, desses 2 anos. Então, é um projeto muito grande. Sim, padre. Então, foi dito que, do ponto de vista do Estado brasileiro, há questões a serem resolvidas. Do ponto de vista do dia a dia, há uma série de dificuldades. Tentar sensibilizar as pessoas para essa causa. Quais são as grandes necessidades? Como as pessoas podem se envolver com esse projeto? Porque, como a gente conversava antes de gravar aqui, não se trata de chamar alguém para tomar um café em casa. Isso não resolve nada, né? Sim, muito mais que isso. A gentileza do povo brasileiro, que é uma situação humanitária, que pode nos ajudar. Não chegaram uma pessoa até oferece uma ação que ele levou na sacola para lanche. Isso não é um ponto de falar. O povo brasileiro, em pior tempo, continuando o melhor povo generoso, acolhedor do mundo. Eu não estou falando novidade. E essas nações todas que estão no Brasil é a maior prova. Todo mundo que vem aqui, nessas épocas, sejam italianos, alemãos, sírios, libaneses, chineses, japoneses, eles vieram aqui no Brasil e ficaram, porque é bem-vindos. Mas eu estou falando umas coisas maiores. Por exemplo, criando uma lei. Eu, como brasileiro, tenho naturalização, eu não estava sabendo que tem uma lei federal e uma lei estadual. Por exemplo, não sei como a Federal do Rio de Janeiro dá para reconhecer um estudo quando a Faculdade Federal em Minas Gerais não reconheceu nenhum. Então, isso está demorando muito. Está demorando muito. Fiquei sabendo que tem um projeto do governo para acolher mais refugiados, mas desta vez não vai vir da terra da Síria, vai vir dos outros países
que são cansados desse projeto e eles vão receber acolher aqui no Brasil. Então, eu vejo assim, dentro desse projeto de acolhimento, fora de arroz e feijão, olhando com carinho da situação das pessoas, dessa cultura. Por quê? Porque esse refugiado que tem nome sujo ao mundo pode ser um bom cidadão, uma boa pessoa na sociedade brasileira, ajudando nessa caminhada, nessa construção, como que os antigos fizeram. Da Primeira Guerra Mundial, vieram nossos pais. Em 1915, os turcos mataram o povo do Oriente Médio e eles fugiram para cá. Hoje, muito perto do que ontem. Mesma coisa, a diferença é 100 anos da civilização. Mas aqueles que vieram aqui trabalhando no campo, no comércio, os netos deles, hoje, são os melhores médicos, melhores engenheiros, ocupando tudo. Estão bons cidadãos brasileiros que estão construindo o Brasil. Nós temos orgulho das descendências. E esse refugiado que hoje, talvez nós tenhamos um olhar diferente, pode ele também participar, estende uma mão nesta caminhada. Sim. Olha, importante a sua vinda aqui ao programa para nos colocar essa situação, né, e deixar esse alerta, né, para a sociedade brasileira, né, pelo que a gente precisa fazer. Muito obrigado. Obrigado para todo o povo brasileiro que está ajudando, né, e deixando qualquer dúvida, qualquer pergunta. Eu sou não somente responsável, mas a igreja, eu estou sempre na igreja, à disposição para esclarecer tudo. A gente quando fala, porque já tem prova, já tem caminhada, é bom tempo, quase 3 anos dessa caminhada, e eu queria deixar assim que Arquidiocese de Belo Horizonte, o arcebispo Padre Jorge, assim, são uma célula dessa sociedade brasileira que a gente conta com colaboração de todo mundo para ser. E quem sabe um dia esse refugiado, com uma ajuda mais rápida, ele volta na terra, porque se o tempo passa mais, eu acho que está difícil. Sim. Esse ano vou celebrar 2 casamentos de refugiados com brasileiras, amigas delas, que começaram a história de amor e, graças a Deus, vai terminar num casamento religioso. Que bom. Muito obrigado. Obrigado pela acolhida. Sim. Tchau, tchau. O Religário, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religário de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.